Olá pessoal, então dando continuidade aqui, vamos resolver aqui um segundo exemplo ainda dentro do conteúdo de energia do MHS. Então tá aí, o exemplo diz assim: um bloco de massa 4 kg está em repouso apoiado num plano horizontal sem atrito, preso a uma mola ideal de constante elástica igual a 400 newtons por metro. Quando o bloco é afastado 0,5 metros de sua posição inicial e abandonado, ele oscila em um movimento harmônico simples. Determine. Aí ele pede aí 3 itens. Item A, a energia mecânica do sistema massa-mola. Bem, então vamos lá, tá? Então, vamos resolver primeiro esse item, o item A. Deixa eu só habilitar aqui minha caneta. Bem, o problema é o seguinte, ó, percebam aqui. Então nós temos aqui um sistema massa-mola, tá? Temos aqui mais uma vez aquele sistema massa-mola que nós vimos nas aulas passadas. Deixa eu só desenhar aqui. Então aqui nós temos uma mola. Essa mola ela prende um bloco de massa M, e aqui nós temos uma constante K. Acontece que para esse exemplo de agora, o nosso K, a constante elástica da mola, é de 400 newtons por metro. E o nosso M, que é a massa do bloco, é de 4 kg. Né? Essas são informações que foram dadas aqui no problema. A constante elástica da mola e aqui a massa do bloco. É dito no problema que o bloco ele está aqui inicialmente em repouso em uma superfície horizontal lisa, não possui atrito, só que ele é puxado até uma posição de mais 0,5 metros. E dessa posição aqui, na medida em que ele é puxado, ele passa a oscilar. Né? Passa a oscilar, executando um movimento harmônico simples. Justamente pelo fato de não possuir atrito. Então aqui ele vai ficar oscilando entre as posições mais 5 e menos 5. Né? Não, mais 0,5 e menos 0,5. Perfeito. Então vamos lá. A primeira coisa que ele pede aqui é a amplitude do movimento. Então aqui, ó, o item A, né? O item A, ele quer saber a amplitude não, ele quer saber a energia mecânica. Só que das nossas aulas passadas, veja só, nós sabemos que a energia mecânica ela é dada pelo 1 meio de K A ao quadrado. Onde esse A é a amplitude. Tá certo? É a amplitude. Então, nós temos que a amplitude aqui ó, vai ser mais 0,5 ou menos 0,5. Tá certo? Tanto faz. Então, ó, isso aqui vai ser dado como 1 meio de K. Esse K é a constante elástica. A constante elástica nesse problema vale 400. Então, 1 meio vezes 400 vezes a amplitude. A amplitude é 0,5, então vai ficar 0,5 ao quadrado. Né? Pronto. Energia mecânica vai ser o quê? 1 meio de 400 vezes 400 vezes 0,5 ao quadrado, é 0,5 vezes 0,5, isso aqui vai dar 0,25. 0,25. Pronto. Então aqui, ó, 1 vezes 400 dá 400. 400 vezes 0,5, isso aqui dá 100. Vai dar 100 dividido por 2, isso aqui vai dar igual a 50 joules. Pronto, está resolvido aqui o item A. O item A é simplesmente determinar a energia mecânica do sistema. E a energia mecânica é justamente aquela energia que não varia. Né? É a energia que não varia, ou seja, você tem um sistema que possui uma energia cinética e uma potencial. Essas energias elas ficam variando, de maneira que uma vai se transformando na outra, conforme o movimento ele é executado. No entanto, a soma delas permanece constante, que é exatamente esses 50 joules aí. Esses 50 joules. Pronto, então aqui, ó, vamos lá. No item B, ele pede a representação gráfica do valor algébrico da força
resultante em função da elongação. Então, pessoal, nesse item B, tá? Antes de a gente resolver, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Imagine que eu tenho aqui uma parede. Tá? Deixa eu desenhar aqui uma parede. Imagine que eu tenho aqui uma parede, e nessa parede eu tenho presa uma mola. Tá aqui a mola, essa mola ela está relaxada. Ela nem está comprimida, nem está alongada. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar essa mola, eu vou esticá-la. Então, digamos que eu aplique uma força em uma das extremidades da mola, de maneira a esticá-la. Então, imagine que eu aplique uma força nessa mola para cá. Tá? Apliquei aqui uma força F, esticando a mola. Né? Esticando a mola. Só que perceba que esta mola ela vai exercer uma força contrária à força que eu estou aplicando. Uma força aqui para a esquerda. Essa força é a força elástica. Certo? É a força elástica que vai tender a restaurar a mola. Tá? Pronto. Só que essa força elástica ela depende da elongação da mola. Ou seja, quanto mais você puxa essa mola, quanto mais você estica ela, maior vai ser a força elástica. Então a força elástica ela depende desse x aqui. Desse x que é justamente a elongação da mola. Desse x que eu estou colocando. Então a força elástica, tá? Que eu estou representando aqui como Fel, vai ser igual a menos Kx. Esse K aqui é justamente a constante elástica da mola. Né? Por quê? Quanto maior for o K, mais dura vai ser essa mola. E maior vai ser a força de restauração. Vezes a elongação, né? Que é justamente o quanto você estica essa mola. Esse sinal de menos aqui, tá? Esse sinal de menos, ele é um sinal que ele se refere ao fato de que sempre a força elástica, tá? A força elástica, que é a força que a mola aplica sobre um determinado objeto, essa força sempre ela tende a restaurar o estado da mola. Então a mola sempre ela tende a voltar ao seu estado de relaxamento. Ou seja, se você puxa ela tende a voltar ao estado normal. Se você comprime ela tende a voltar ao estado normal. Por isso que tem esse sinal de menos. Pronto, então isso aqui é uma função linear, tá certo? Isso aí é uma função linear, essa força aqui. Isto é, a força ela varia de maneira linear com a posição. De maneira linear com a posição. E qual vai ser o maior valor dessa força elástica? Vai ser justamente quando a mola estiver aqui, nessa posição aqui, nessa posição mais 5. Então, quanto é que vai ser a força elástica aqui, que vai ser máxima? A força elástica aqui vai ser igual a menos K, só que quanto vale K? 400, vezes a elongação, que é 0,5. Então, isso aqui, Fel, vai ser igual a menos 400 vezes 0,5, que dá menos 200 newtons. Menos 200 newtons. E aqui, o interessante é que quando o bloco estiver aqui, percebam uma coisa. Quando o bloco estiver nessa posição, a força elástica, tá? Eu vou desenhar aqui de preto, ela vai estar apontando para cá, tá? Ela vai estar apontando para cá e vai valer menos 200 newtons. Tá? Esse sinal de menos se refere ao fato dela apontar no sentido contrário, né? Para a esquerda, no sentido de fazer com que a mola ela se relaxe. Quando o bloco estiver na posição negativa, ou seja, quando esse bloco estiver aqui, nessa posição aqui, a força elástica ela vai ser dada por Fe, vai ser igual a menos K, que vale 400, vezes o valor de x, só que x aqui vale menos 0,5. Quando eu fizer menos 400 vezes menos 0,5, menos com menos dá mais, 400 vezes 0,5, 200 newtons. Isto é,
Quando o bloco estiver nessa posição, a força elástica ela vai apontar para a direita, tá? E vai valer 200 newtons. Tá? Então, esse sinal de menos aqui, ele se refere só à questão do sentido da força. Do sentido da força. Tá bom? Então, como é que nós podemos esboçar, tá? O gráfico dessa força? Então, vai ser o seguinte. Deixa eu só fazer aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui a posição, que é o valor de x, e aqui a força elástica. Posição e força elástica. Bem, a posição, né, da mola, tá? A elongação da mola, ela varia de mais 0,5, tá? A menos 0,5. Esse menos aqui se refere quando ela está relaxada, né? Quando ela está relaxada. E percebam, ó, quando a elongação for menos 0,5, o valor da força é igual a 200. O valor da força é igual a 200. Então, vamos colocar um valor 200 aqui, ó. 200. E quando a mola, tá, ela estiver alongada aqui, ó, no mais 0,5, o valor da força vai ser menos 200. Então, menos 200 para cá. Menos 200 para cá. E percebam que isso aqui é uma equação da reta. Tá? É uma equação da reta. Tá? Então, isso aqui vai ser justamente uma reta, o gráfico dessa expressão. Então, quando x for 0, a força é 0. Temos um ponto aqui na origem. Quando x for menos 0,5, a força é 200. Quando x for mais 0,5, a força é menos 200. Então, esse aqui, ó, é o gráfico da força que varia com a posição. Tá? A força que varia com a posição. E lembrem-se que, como a força varia com a posição, então a aceleração ela também varia. Tá? Então, todo problema de MHS é um problema de aceleração variável. De maneira que todas aquelas equações que nós conhecemos da cinemática, tá? Do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, tá? Que é um movimento que possui aceleração, todas aquelas equações, elas não podem ser utilizadas aqui. Por quê? Porque elas são criadas para acelerações constantes. Nesse caso, nós não temos uma aceleração constante. Tá? Então, por isso que nós não podemos usar aquelas equações da cinemática. Pronto. E por último aqui, é pedido assim, a representação gráfica da energia potencial e da energia cinética em função da elongação. Isso aqui nós vimos lá na nossa primeira aula. Tá? Então, deixa eu afastar isso aqui. Tá? Deixa eu afastar isso aqui. Pronto. Vamos lá, o item C, ele quer saber a representação gráfica da energia cinética e da energia potencial. Então, lá na nossa primeira aula, nós vimos o seguinte, ó, nós vimos que a energia cinética, tá? Aqui nós temos o quê? Temos o gráfico das energias, né? Das energias, e aqui o gráfico das posições, né? Nesse caso, as posições variam de mais 0,5 a menos 0,5. Tá? Isso aqui é metros, menos 0,5. Pronto. E lá nós vimos que a energia mecânica ela é dada por uma reta. Né? A energia mecânica, que eu vou representar aqui, ó, pela cor azul, ela é dada por uma reta. E nesse caso aqui, ó, a energia mecânica ela vai valer quanto? Vai valer 50 joules. Que foi justamente o valor que nós encontramos no item A. A energia potencial, tá certo? Ela é dada por energia potencial. Energia potencial. Tá? Vou escrever aqui de vermelho. A energia potencial, ela é dada por 1/2 de K x ao quadrado. Só que quanto é que vale K? K vale 400. Então, vai ficar 1/2
de 400 vezes x ao quadrado, né? Então, meio de 400 é 200. Então, isso aqui vai ser igual a 200x ao quadrado, né? Isso aqui é uma equação de segundo grau, uma equação com a concavidade para cima, cujo coeficiente dessa equação é 200. Então, ó, o gráfico dessa equação vai ser justamente esse gráfico aqui, ó. Uma parábola com a concavidade para cima. Com a concavidade para cima. Para o caso da energia cinética, vou colocar aqui de verde, tá? Aqui, ó, energia cinética. Nós sabemos que o quê? Que a energia cinética mais a energia potencial é igual à energia mecânica. Só que quem é a energia potencial? Tá aqui, ó, 200x ao quadrado. Quem é a energia mecânica? A energia mecânica foi encontrada que é igual a 50 joules. Então, a energia cinética vai ser igual a mais 200x ao quadrado igual a 50 joules. Igual a 50. De maneira que nós podemos escrever energia cinética é igual a 50, tá? Menos 200x ao quadrado. Pronto. Então, isso aqui também é uma equação de segundo grau, tá? Cujo coeficiente do x ao quadrado é menos 200 e o C, tá certo? O C da equação de segundo grau é 50. Então, isso aqui também vai ser uma parábola com a concavidade para baixo, cujo valor da energia cinética, tá? O valor máximo da energia cinética é 50. E esse valor máximo ele é encontrado aqui na posição 0. Bem, então é isso, pessoal. Tá aí a representação gráfica das três energias: energia mecânica, energia cinética e energia potencial. Então, esse vídeo aqui ficou um pouquinho mais comprido, mas é isso. Então, ok, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.